Palmeiras e Botafogo ganham presentes na briga pelo título. Fla desiste, o Natal está longe. Mas Botafogo e Palmeiras ganharam nesta rodada presentes que podem fazer com que eles comemorem muito em dezembro. A corrida pelo título brasileiro, eles poderiam até ter tropeçado na 27ª rodada. Só que adversários deram uma bela colaboração nos lances capitais que definiram as vitórias dos dois melhores colocados do campeonato. A diferença entre eles é de 3 pontos. Foi uma rodada em que os times que estão de olho na Libertadores, Botafogo, Fluminense, Flamengo, São Paulo e Atlético MG, não usaram força máxima. Cada um colheu frutos diferentes das suas escolhas. Quem pagou o preço mais alto foi o Fla, já que a derrota para o Grêmio deixa muito mais longe de imaginar uma reviravolta que resulte no título brasileiro. Felipe Melo e Ryan dão bobeira. Falar sobre Felipe Melo hoje seria quase que uma covardia. Acho que não seria correto, disse o técnico Mano Menezes. Jogo nos acréscimos. Experiência nas costas. Bola dominada dentro da área e uma linha da passe relativamente simples. Mas Felipe Melo foi pressionado, levou uma trombada ombro a ombro e entregou a bola para Gregori dentro da área. Ficou muito fácil para Luiz Henrique, que recebeu o passe sem goleiro, fazer o gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Lei do ex, né? Até por isso a comemoração foi tímida, mas não menos importante, diante dos pontos que dão ao Botafogo a folga na liderança. Palmeiras vem logo atrás porque Ryan viajou na hora de dar um passe para trás. Flaco Lopes ficou cara a cara com Léo Jardim e fez o gol da vitória sobre o Vasco. Duas bobeiras clamorosas, evitáveis e que foram muito bem aproveitadas pelos times que, no momento, brigam com mais afinco pela ponta. Ryan teve um erro que faz parte do processo. Jogador jovem, teve um erro há pouco tempo. Sabemos como é pesado para ele, mas acho que fica como reagimos depois de mais um erro individual. Rafael Paiva, técnico do Vasco, recorde de público pagante. O Vasco X Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, se tornou o jogo com maior público pagante no Brasil em 2024. Oficialmente, a partida teve 62.186 pagantes, desbancando o Flamengo X Bahia no Maracanã pela Copa do Brasil, que teve 60.839 pagantes. A renda bruta foi de R$ 7.496.563, também a maior no país até agora. A administração do estádio reformou o gramado, que também vai receber o clássico entre São Paulo e Corinthians e, em outubro, jogo da seleção brasileira contra o Peru. Flamengo larga o brasileiro pensando na Libertadores. O Flamengo deixou nada menos do que 12 jogadores no Rio. Apostou nos reservas e se deu mal. Embora tenha até jogado relativamente melhor do que poderia se esperar, diante de um cenário de pressão, esfacelamento físico e distância para o líder Botafogo. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou, resumiu Tite. Fato é que essa largada do Brasileirão está custando caro. São 3 jogos sem vencer na competição. Perdeu para Corinthians, Grêmio e empatou de forma dolorosa diante do Vasco. Apesar do jogo a menos, tem 11 pontos atrás do líder. Briga pelo título parece muito improvável nesse ritmo. São Paulo poupa de novo e se dá mal. O Flamengo só não está em situação pior na tabela porque o São Paulo também está de olho na Libertadores. Zubeldia colocou 9 reservas como titulares diante do Internacional. O time até começou muito bem, mas não sustentou a vantagem diante de um Internacional muito concentrado e traiçoeiro na marcação-pressão. O São Paulo levou virada por 3-1 e agora precisa se precaver de cometer os mesmos erros. Com o time titular, se quiser superar o Botafogo quarta-feira, o jogo de volta das quartas de final. Os lances capitais da arbitragem. A rodada teve alguns lances polêmicos e que geraram discussão a respeito da arbitragem. Marcelo não foi expulso e não deram pênalti no Cano. O clássico carioca, um pisão do lateral do Fluminense em Matheus Martins e uma penalidade reclamada pelo Fluminense no centroavante passaram em branco por parte da arbitragem. A interpretação sobre a jogada com Marcelo é de que não foi intencional. Poderia ter resultado em expulsão. Vasco X Palmeiras, porque não foi pênalti.